nossa vida é como se fosse um carro e que nós temos duas escolhas a tomar. A primeira delas é pegar as chaves, assumir o volante, dirigir e deixar Jesus como passageiro. Às vezes pedindo sua opinião, perguntando qual direção tomar, mas continuando como motorista. Já a segunda opção é entregarmos as chaves nas mãos dele, deixá-lo como motorista e nos sentarmos no banco do passageiro. Assim poderemos olhar a paisagem e desfrutar do caminho, sabendo que quem dirige o carro sabe o que está fazendo. Essa frase, esse trecho desse texto se encontra no livro da Fernanda Witwicky, o livro chamado Enquanto Isso. E é sobre isso que eu queria vir falar com vocês hoje e também indicar esse livro aqui, gente, que foi o livro que me ajudou muito na época e que eu estava esperando em Deus a minha gestação. Esse livro aqui, ele foi crucial, primordial para o tempo que eu estava vivendo, né, o meu tempo de espera em Deus. O livro fala sobre isso, Enquanto Isso, um diário-livro para ser vivido. Ele, de fato, ele é um diário-livro. Ele tem, né, a história que a Fernanda conta, o testemunho dela, quando ela engravidou e o tempo de espera que ela teve. E ele tem várias partes para você escrever. E aí eu lembrei desse livro hoje, gente, porque eu compartilhei com vocês aqui, né, um pouco da minha história, do meu testemunho. E esse livro, ele foi muito importante nesse processo para mim. A Fernanda Witwicky, para quem não conhece, sou fãzona dela. Ela é uma escritora cristã. E ela tem esse livro e vários outros já, porque é da época que esse lançou. Esse aqui foi o primeiro livro dela, que ela, gente, linda, maravilhosa. Já lançou outros. Esse aqui eu tenho também, que é As Primeiras 4 Estações. Esse aqui ela conta como foi o primeiro ano de vida dos gêmeos dela, porque assim ela teve gêmeos, e como foi também para ela como mãe. Então ela divide, né, o primeiro ano nas 4 estações do ano, e é muito, muito legal. Eu li esse livro, eu nem estava grávida ainda, mas eu tinha tanta fé, tanta convicção de que na hora certa ia acontecer, que eu comprei ele e li, e eu já li esse livro 2 vezes. Ele é muito bom. E esse aqui também eu já li 2 vezes, porque eu li uma vez, eu falei, não, eu preciso ler esse livro de novo, porque tem coisas que eu ainda não entendi e que eu preciso entender. Então, esse trecho que eu li para vocês foi um dos trechos que mais me marcou desse livro dela. Por quê? Porque fala que você tem a opção de você ser o motorista, você dirigir, Jesus ficar no banco e Jesus ficar ali do seu lado, né, só te observando e você tomando as decisões das direções em que você vai seguir, o caminho que você vai seguir. Ou a segunda opção, você pode deixar Jesus conduzir, Jesus ser o motorista, além do que Jesus, ele sabe de tudo, né? O livro traz esse texto como um pensamento, mas aí a gente pode direcionar para a nossa vida, né? Quem é melhor para conduzir a sua vida, você ou aquele que te criou? Será que aquele que te criou não conhece mais do que você mesmo as coisas? Eu acho que sim, né? Afinal de contas, foi ele quem criou. Então, eu acho muito legal esse trecho. E na época que eu li esse livro, tem várias coisas que falam nele sobre a questão da espera, né? Do você esperar em Deus, no você esperar naquilo que Deus vai fazer, no tempo de Deus, na direção de Deus. E eu ficava assim, meu Deus, como assim? Como assim? Qual é o seu tempo, sabe? Eu era tão ansiosa com essa questão da gravidez que eu queria entender o tempo de Deus. E esse livro me ensinou muito uma questão que eu já compartilhei com vocês aqui. Esse livro fala que ele é um diário para você, não para você ler, mas para você viver. E quando a gente está nesse tempo de espera, é exatamente isso. A gente precisa aprender a viver, porque a vida, enquanto você espera, ela vai continuar. A vida, enquanto você espera, os boletos vão continuar chegando, o seu ministério não pode parar, né? Para quem é cristão, para quem está ali ativo na igreja, o seu propósito de vida não pode parar. E se você já tiver outros filhos, os seus filhos estão ali, sabe? Se você for casada, o seu marido está ali, então o seu casamento não pode parar. Então, independente da nossa espera, outras coisas já continuam e vão prevalecer acontecendo. E a gente tem que saber parar, olhar para aquela situação e falar assim,
eu preciso continuar isso aqui depende de mim. Então, mesmo que eu esteja esperando, eu preciso aprender a viver. E esse livro me ensinou muito sobre confiança, gente. Porque dá medo, sabe? A minha mesa tá balançando pra lá e pra cá. Dá medo. Esperar dá medo. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso até precisar esperar. Porque eu me perguntava, quanto tempo eu vou ter que esperar? Quando é que isso vai acontecer? Será que vai acontecer num momento bom? Será que vai acontecer num momento que eu vou estar muito mal? Que eu vou estar muito ansiosa? Que eu vou estar com crise de ansiedade? Será que eu vou ficar depressiva? Gente, era tantos serás, sabe? Um medo de não dar conta, porque a gente quer controlar tudo, a verdade é essa, né? A gente quer conduzir o carro, né? Como o livro aqui dá essa opção, a gente quer conduzir o carro. E nessa da gente conduzir o carro, a gente quer tomar as nossas decisões, as nossas direções, decidir o nosso caminho. É muito difícil a entrega. Você entregar assim, falar, Deus, eu te entrego isso aqui. É muito difícil. Eu sei que não é fácil. Eu sei porque eu passei por isso. E eu tinha muito medo de entregar. Por quê? Porque o ser humano, ele gosta da previsibilidade. Ele gosta de saber o que vai acontecer. Ele gosta de acordar já sabendo isso aqui vai acontecer. Ele gosta de ter esse controle de falar assim, ó, engravidei, X data, e X data meu bebê vai nascer. Engravidei, X data vou fazer enxoval, X data vou montar o quarto. O ser humano gosta de previsibilidade. Então, quando Deus tira isso da gente de uma forma boa, porque hoje eu vejo de uma forma boa, quando Deus tira isso da gente, essa previsibilidade, e coloca um cenário em branco, em que você não vê nada, mas que você precisa confiar, minha amiga, a gente sente medo. A gente sente medo do amanhã, a gente sente medo de não dar conta. A gente sente medo e é normal, é natural. Quem não sente medo, né? Esse livro me ensinou também o que fazer enquanto eu espero. Porque eu já falei isso no outro vídeo também, que eu tenho um testemunho, que eu conto pra vocês o testemunho completo. Vou deixar aqui o link pra quem quiser assistir e saber. Porque Deus, ele teve uma conversa comigo no dia que eu engravidei. Na madrugada que eu descobri a minha gestação, o Senhor me revelou algo. Ele me contou por que eu não engravidei antes. E eu compartilhei isso com vocês. Mas eu gostaria de dizer que eu tive que aprender a viver enquanto eu esperava. Porque os nossos filhos, aqueles que não nasceram ainda ou aqueles que já nasceram, todos têm um propósito de Deus. Todos têm um propósito. Deus tem um tempo para seus filhos. Deus tem um tempo determinado para os seus filhos nascerem, para eles cumprirem o propósito, a missão deles aqui. Mas a questão é, se o meu filho, que é meu filho, tem um propósito, será que um dia eu também não fui um bebê e também não tive um? Será que Deus não tinha um propósito para mim também? E eu acho que é isso que a gente deve se perguntar. Porque sim, o Senhor também tem um propósito para nós. Desde o dia em que nós estamos no ventre da nossa mãe até o dia que nós nascemos, o Senhor já tinha pré-estabelecido um propósito para nós. Então, quando eu entendi isso, que o meu filho ou a minha filha tinha um determinado tempo para nascer, eu precisava também viver o meu propósito, porque um dia eu também fui aquele bebê que o Senhor predestinou para estar com a minha mãe, para minha mãe criar, para minha mãe, sabe? Então, eu também tenho um propósito. Eu também preciso viver esse propósito. Eu não posso parar. E tem uma coisa nesse livro assim que eu levei para a vida que se chama fé ativa e fé passiva. O que é a fé? Vamos começar pela passiva. A passiva é aquela fé que você acredita, mas que você só acredita. Você não faz mais nada. Ela é uma fé passiva. Você só acredita e ponto. E nem sempre acreditar a gente é o suficiente. A gente precisa ir um pouco mais além. Porque o Senhor, ele faz o milagre, o Senhor, ele opera a obra, mas o Senhor, ele conta comigo e com você para sermos coparticipantes de tudo aquilo que ele está fazendo. Então, quando eu entendi que a fé passiva era uma fé que talvez não ajudaria ali, não agitaria, não desataria o meu milagre, eu parti para outra fé, que é a fé ativa. O que é a fé ativa, Índia? Fé é aquilo que não se pode ver, mas mesmo assim você acredita, certo? Então, mesmo eu não vendo e acreditando, aquilo não era suficiente. Eu precisava fazer algo a mais. E quando eu li esse livro, eu entendi o que era esse algo a mais. Esse algo a mais era eu continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque quando aconteceu essa dificuldade
né, que eu descobri de fato que nós não poderíamos engravidar, que Denival fez todos os exames, deu que ele era infértil, que nós não poderíamos ter filho, aquilo me bateu um desespero. E eu comecei a entrar numa depressão. Eu comecei a ficar muito ansiosa, eu comecei a não querer sair de casa, eu não queria ver as pessoas, eu não queria ir para a igreja, eu não queria fazer nada, gente. Eu só queria existir e olhe lá. E eu percebi que eu estava entrando num poço muito fundo. Mas eu acreditava. Eu acreditava que aquilo poderia acontecer. Eu tenho registros disso, em que eu gravei, em que eu tirei foto, eu chorando, momentos, para eu me lembrar. Só que quando eu entendi isso da fé ativa, isso gerou uma chave para mim. E eu entendi que eu precisava sim ter fé, acreditar naquilo que eu não estava vendo, mesmo que o resultado médico dissesse que meu marido não podia, eu acreditava que Deus poderia operar um milagre. Mas para isso acontecer, eu precisava fazer a minha parte. E qual era a minha parte? A minha parte era continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Era estar aqui com vocês no canal, era estar no meu ministério, ativa na igreja, sabe? Era ser esposa, era ser irmã, era ser filha dos pais, de Deus. Eu precisava continuar a minha vida, eu precisava ser ativa no reino, eu precisava ser ativa no meu propósito. E esse foi um tempo em que eu comecei a ficar muito ativa nas coisas da igreja, me tornei uma das líderes da igreja. Foi um momento muito bom. Mas por quê? Porque eu entendi a fé ativa, sabe? Eu entendi que eu precisava continuar. Eu precisava continuar porque Deus contava comigo. E aí, como eu já contei pra vocês num outro vídeo, em um determinado dia, sem esperar, sem esperar mesmo, gente. Eu achava que ia, sei lá, eu engravidar daqui a 2 anos. Simplesmente eu engravidei. Eu engravidei e foi no momento assim que eu tava muito ativa nas coisas da igreja, do trabalho, aqui no canal com vocês. E eu engravidei. E eu falei, uau, como a fé ativa foi maravilhosa e como me ajudou nesse processo, como foi bom estar em Deus, esperar literalmente em Deus e continuar vivendo, porque era isso que Deus queria de mim. Como é que eu ia criar uma criança se, sei lá, eu entrasse numa depressão profunda, sabe? E é nesse ponto que eu quero falar com vocês, porque a gente precisa se preparar. Quando eu engravidei de Olivia, eu achei que eu tava depressiva, eu até passei no médico e eles não encontraram nada, me passaram antidepressivos para tomar. A minha sorte foi que minha sorte não, foi Deus mesmo, que antes de eu começar a tomar os antidepressivos, no dia que eu ia comprar, a minha bispa falou, Índia, faça um teste de gravidez antes, porque você não pode tomar esses remédios se você estiver grávida. E aí eu tinha um teste em casa que eu sempre tinha, né? E fiz o teste. Quando eu fiz, gente, deu positivo, eu nem acreditei, porque foi o primeiro teste na minha vida que eu fiz que deu positivo. Então assim, eu fiquei em choque, mas ao mesmo tempo feliz. E tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para mim naqueles meses, eu comecei a entender, sabe? Que eu precisava continuar vivendo, eu precisava estar saudável. Na época eu estava fazendo atividade física, eu estava fazendo academia, estava me alimentando bem, eu estava me preparando para viver aquilo. A gente precisa de um preparo. Eu sei que cada um vai ter um processo, eu sei que tem gente que não quer engravidar, engravida, eu sei que tem gente que não espera, então não se cuida, engravida, mas é como eu acabei de falar pra vocês, cada um vai ter seu processo. Se você quer engravidar, se cuide, sabe? Foi isso que eu fiz naquela época e foi muito crucial pra mim, muito crucial mesmo, de verdade. Eu não digo só questão física, gente, de alimentação, atividade física, mas eu digo questão mental. Pra mim foi fundamental. Então eu fiz minha parte, sabe? Eu não fiquei só de braços cruzados esperando o milagre cair do céu. Eu fiz a minha parte, eu entendi o que Deus queria de mim. E é claro que o que Deus quer de mim possa ser que não seja isso que Ele quer de você. Cada um vai ter o seu processo, cada um vai ter a sua história, a sua trajetória, o seu caminho a seguir. Então, eu não sei qual é o seu caminho. Mas eu queria, primeiro, te indicar esse livro aqui. Eu vou deixar o link para vocês aqui, vou procurar esse livro. E vou deixar a indicação para vocês porque ele é maravilhoso. Ele tem cada reflexão. E sem contar a história também da Fernanda. Eu acompanho a Fernanda há muito tempo. E eu vi tantos testemunhos de mulheres que engravidaram depois que leu esse livro. E eu fui uma dessas pessoas. Eu fui de fato uma dessas pessoas. Porque foi depois que eu li esse livro que a chave girou para mim. Que eu vim entender, sabe? E é a história da Fernanda. Tipo, o que ela viveu, o que ela passou. E ela engravidou de gêmeos, gente, de gêmeos, entendeu? Hoje ela tem 3 filhos lindos, a Sara, o Samu e o Zaki. E, assim, a história dela é linda, é inspiradora,
E eu tenho certeza que esse livro aqui ajuda muitas pessoas. Uma chave gira em muitos corações e muitas mentes depois que lê esse livro. O meu já tá todo velho, porque um dia na minha casa, aqui onde eu moro, teve uma tempestade e a casa inundou. E nisso que a casa inundou, meu livro ficou todo sujinho, amassado por dentro também, molhou. Mas eu tenho um amor tão grande por esse livro que eu não consigo deixar de ler, de ter, tipo assim, eu vou comprar outro. Não, porque esse aqui tem as coisas que eu escrevi, sabe? Então, pra mim, é muito especial. E também quero falar pra vocês que vocês possam, sabe, estar conectadas com Deus, que vocês possam orar, que vocês possam falar com Deus, pra entender o propósito de cada um, gente, porque eu escuto muitos relatos aqui no meu canal de mães que não conseguiram engravidar, que já tem muitos anos tentando engravidar. E esse é um assunto para outro vídeo, mas eu só quero trazer uma leve introdução. Que algo que me traz muito temor. Mas será que o seu milagre é gerar uma criança? Será que o seu milagre não é adotar uma criança? Porque na época que eu estava grávida, que eu não estava grávida, quer dizer, eu pensei nessa possibilidade. Eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer pra mim? Porque o mais importante é você entender o que Deus tem pra você. Eu sei que às vezes não é fácil, é doloroso, a gente não entende o processo. Mas Deus, ele tem um propósito diferente pra cada um. Então talvez o seu propósito não seja gerar, mas seja adotar, seja alguma outra forma. Eu não sei, gente. Isso é introdução pra outro vídeo. Que eu tenho muito medo de gravar esse vídeo porque eu sei que muitas têm esperança e eu não quero tirar a esperança de ninguém, sabe? Mas é algo que eu tenho me perguntado, porque foi algo que eu me perguntei na época. Falei, Deus, o que o Senhor quer pra mim? O que é mais importante do que eu quero é o que o Senhor quer. Porque hoje eu posso não entender, mas amanhã eu vou entender. Eu sei que a sua vontade é melhor que a minha, é mais agradável, é mais perfeita. Então eu me perguntei muito isso na época, gente. Eu me perguntei. Mas eu tinha tido sonhos com a minha filha. Eu já sabia o nome dela, eu tinha visto ela em várias fases da infância. Então o Senhor já tinha me dado uma visão de Olivia. Eu sabia que eu ia gerar ela. Então, por isso que essa convicção de que eu iria gerar. Mesmo assim, durante o tempo eu me questionei. Será que é ela mesma? Será que eu vou adotar? Mas no meu coração eu tinha essa convicção de que eu iria gerá-la, né? Mas assim, cada um vai ter sua experiência, seu testemunho de vida. E o mais importante é a gente encontrar. É encontrar essas respostas em Deus. Esperar o tempo dele e encontrar essa resposta, né? Então é isso. Quero deixar essa indicação novamente desse livro para vocês. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E a segunda coisa é isso. Conversem com Deus, porque você só tem como saber a sua trajetória, como eu mencionei no início do vídeo, quando você deixar o Senhor conduzir a sua vida. Enquanto você conduzir, você não vai ter o resultado que você tanto espera. Mas a partir do momento que o Senhor conduzir, por mais que você não conheça, por mais que você não veja, por mais que você tenha medo, eu te garanto que vai ser muito melhor. E é isso, espero ter ajudado vocês mais uma vez. E assim, gente, no dia que aconteceu o seu milagre, vem aqui e conta pra mim. Pra mim é muito importante saber, sabe? No dia que o meu milagre aconteceu, a Fernanda Witwick foi assim, fundamental pra mim. Eu fui lá, mandei uma mensagem pra ela no direct, contei do meu milagre e eu ficaria muito feliz em saber também do milagre de vocês quando acontecer. Então é isso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!